A advogada do ex-presidente Lula, doutora Valesca Zanin Martins, esposa do doutor Cristiano Zanin Martins, deu uma entrevista coletiva nesta sexta-feira, 5 de janeiro de 2018. Após a entrevista coletiva, a doutora Valesca falou com o blog da Cidadania reservadamente e deu uma excelente notícia para o ex-presidente. Eu gostaria que a senhora falasse para a gente como é que está a questão da ONU, porque essa pelo menos para mim, tem sido uma esperança, porque eu acho que se nesse ano a ONU aceitar dar continuidade ao processo, isso vai mudar as coisas, eu acho que aqui no Brasil. Queria também saber se a senhora concorda com isso. A doutora Valesca discorreu sobre os vícios do processo para uma plateia de cerca de 20 jornalistas, sindicalistas, na qual discorreu sobre os vícios do processo. Na conversa reservada que aceitou ter com o blog após o evento, a entrevista coletiva, a doutora Valesca nos deu uma informação preciosa para quem apoia o ex-presidente Lula e para o próprio. Antes de falar disso, porém, eu gostaria de repassar alguns pontos da entrevista coletiva da doutora Valesca. Adianto, porém, que a minha questão a ela foi sobre a decisão que a Organização das Nações Unidas, ou melhor, o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, vai tomar sobre a denúncia da defesa do ex-presidente Lula, aquela instituição, a ONU, no sentido de que está sofrendo perseguição do Poder Judiciário brasileiro, conhecido internacionalmente como lawfare. A ONU deveria ter tomado, o ano passado, decisão que vai tomar neste ano. A ONU iria decidir se abre ou não um processo contra o Brasil por perseguição política ao ex-presidente. A decisão, porém, foi adiada para este ano e não foi precisado publicamente por que a ONU adiou a tomada de decisão. Hoje, na entrevista com a doutora Valesca, eu fiquei sabendo que a ONU adiou para 2018 a decisão sobre se abre ou não processo contra o Brasil a pedido da defesa do ex-presidente Lula. A denúncia foi feita pela defesa de Lula em julho de 2016. Em outubro do ano retrasado, a ONU começou a avaliar o caso. No início de 2017, o Brasil e o Poder Judiciário tiveram que responder questões da ONU sobre o processo contra o ex-presidente. A mídia brasileira chegou a considerar uma vitória que a ONU não julgasse a questão no ano passado. No entanto, foi a defesa de Lula que pediu para que fosse adiado, porque eles já sabiam que o Lula seria condenado em primeira instância e que o julgamento em segunda instância seria marcado com muita rapidez e seria mera formalidade, porque Lula seria condenado também na segunda instância, já que há uma simbiose entre a primeira e segunda instância. Em setembro do ano passado, o advogado Geoffrey Robertson, que também é advogado de Julian Assange, do Wikileaks, é um britânico que é advogado de Lula na ONU, ele previu que o julgamento do ex-presidente em segunda instância pelo TRF4, por conta do caso do Triplex, seria mera formalidade, que Lula seria condenado rapidamente nessa corte. E em setembro desse ano, vários elementos que mostram a parcialidade do processo foram entregues à ONU pela defesa do ex-presidente Lula, pelo Geoffrey Robertson, mais especificamente. Inclusive as cenas do juiz Sérgio Moro indo ao cinema ver o próprio filme, posando para a mídia, recebendo prêmios, sendo ovacionado por estar condenando o presidente Lula sem provas e reiteradamente. A conversa que eu tive com a doutora Valesca revelou o seguinte: primeiro, que há poucas dúvidas de que a ONU vai acolher
o processo contra a justiça brasileira, porque há uma quantidade impressionante, segundo ela, de evidências de que o ex-presidente Lula está sofrendo julgamento de exceção, ou seja, um tipo de julgamento, de juízo político feito só contra ele, e também um julgamento sumário, extremamente rápido, o que impede o direito de defesa adequado. Mas a grande notícia que a doutora Valesca me deu, e que eu finalmente vou revelar para você, é o seguinte: a ONU vai julgar se processa o Brasil por perseguir o ex-presidente Lula ou não até o meio desse ano, provavelmente até junho ou julho no máximo, ou seja, antes do início da campanha eleitoral e em um momento bastante sensível no Brasil, quando a população provavelmente vai ficar sabendo que fora do Brasil a justiça brasileira está sendo considerada injusta e está sendo acusada formalmente e processada pelas Nações Unidas por perseguição política, por não dar um tratamento justo ao presidente Lula. A mídia vive dizendo óbvio, que a ONU processar o Brasil por perseguir o Lula não vai mudar nada, porque não existe como a ONU interferir no processo judicial brasileiro. Realmente, aqui no Brasil, nós somos soberanos e podemos mandar a ONU passear, não é verdade, e condenar o Lula, ou seja, o Poder Judiciário brasileiro pode fazer isso. Porém, para o Brasil isso vai ser um desastre, porque formalmente o Brasil vai passar a ser visto como uma ditadura, porque perseguir alguém, usar o Poder Judiciário para perseguir alguém, isso é um ato ditatorial. E isso vai implicar, inclusive, em dificuldades para o Brasil para participar de fóruns internacionais. Então isso é uma coisa muito séria, vai prejudicar muito o Brasil e tem mais. As cortes superiores do Brasil, sobretudo o STF, vai ser muito sensível a uma condenação como essa e vai ficar muito preocupado com uma condenação como essa, porque a imagem dos ministros do Supremo, a imagem do judiciário brasileiro vai ficar manchada, mas indelevelmente, inclusive dos nomes que estão à frente do Poder Judiciário brasileiro. Essas pessoas vão ficar com a vida marcada, com a biografia marcada para sempre por conta do que estão fazendo com Lula. No fim de tudo isso, a justiça brasileira, com essa abertura de inquérito contra o Brasil por perseguir o Lula feita pela ONU, essa justiça brasileira provavelmente vai achar melhor fazer um julgamento justo para o ex-presidente. Vai sair mais barato para o Brasil e para esses que pilotam o judiciário brasileiro. Quem viver, verá. Meus amigos, espero que tenham ficado satisfeitos com a notícia que eu estou trazendo. Peço a vocês, mais uma vez, como sempre, inscrevam-se no canal do Blog da Cidadania, deixem a sua curtida no nosso vídeo, ajudem o nosso canal a se fortalecer, porque aqui nós estamos lutando pela verdade, pela justiça e pela democracia. Então a gente merece esse apoio seu. Um grande abraço e muito bom fim de semana para todos.